Olá pessoal, tudo bem? Bom, sobre os assustadores eventos do último domingo, que todos nós presenciamos atônitos e incrédulos, ver aquela marcha, aquela horda de pessoas marchando sobre a capital da República, tomando prédios públicos, depredando o patrimônio público, destruindo o patrimônio do povo, conclamando golpe. Eu tenho visto um esforço muito grande, sobretudo por parte da mídia e também de todos nós, de tentarmos compreender quem são essas pessoas. E vejo uma série de adjetivos sendo usados na tentativa de classificá-los. Seriam eles loucos, lunáticos? Trata-se de um fenômeno de loucuras, pura e simplesmente, de uma histeria coletiva? São golpistas? São terroristas? Quem são essas pessoas? E é nesse sentido que eu queria trazer uma reflexão, vou tentar ser breve, sem grande preciosismo e aprofundamento teórico acadêmico, mas ainda assim munido de uma referência bibliográfica que eu julgo ser interessante e oportuna para esse momento, uma obra de um autor italiano, já falecido, chamado Umberto Eco, na verdade uma conferência, uma pequena palestra que ele proferiu em 1995, e que foi publicada na forma de um livro bem pequeno, bem fácil, simples de ler, chamado-se O Fascismo Eterno, e acho que tem alguns pontos dessa obra que são interessantes para a gente recuperar e pensar o momento, e sobretudo para a partir disso tentar identificar quais são de fato alguns elementos preocupantes que povoam o imaginário dessas pessoas, e sobretudo conseguir identificar alguns elementos em comum que existem entre o discurso dessas pessoas e o que a gente poderia chamar de um fascismo, de um pensamento fascista, e faço isso a partir dessa obra do Umberto Eco. Essa palestra foi proferida, essa conferência foi proferida por ele na Universidade de Colômbia no ano de 1995, e ela foi estimulada por um evento que aconteceu nos Estados Unidos. Em 25 de abril de 1995, uma operação descobriu pela primeira vez a existência de células de ultradireita, e mais do que isso, células nazistas. Ou seja, não se trata apenas de identificar pessoas vinculadas a essa ideologia nefasta, mas descobriu-se que havia células, e que algo que até então se supunha superado, se supunha esquecido, ultrapassado, de repente vem à tona no seio da maior democracia do mundo. E é nesse sentido que Umberto Eco faz então essa provocação sobre o que ele chama de o fascismo eterno, uma espécie de um espírito do fascismo que perdura para além do tempo e para além da existência do fascismo histórico, do fascismo e do nazismo histórico. E o primeiro ponto que eu acho que é interessante aqui recuperar da obra dele é que logo no início da conferência, ele começa dizendo justamente o seguinte, que muito provavelmente fenômenos modernos de autoritarismo e até de totalitarismo não venham sobre a mesma roupagem, a mesma forma do que foi o fascismo e o nazismo histórico, as experiências da década de 30 e 40. Mas nem por isso nós estaríamos a salvo de algum risco de reaparecimento dessas ideologias e desses pensamentos. Então, vou citar aqui alguns trechos ao longo desse videozinho, ele diz aqui, embora os regimes políticos possam ser derrubados, e aqui ele fala em referência ao nazismo e ao fascismo, a ideologia e as ideologias criticadas e destituídas de sua legitimidade, por trás de um regime e de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Existe então outro fantasma que ronda a Europa? E aqui ele se pergunta, existiria, portanto, ainda um fantasma do fascismo que paira sobre a Europa, sobre o mundo? Haveria o risco de tudo isso um dia, de alguma forma, voltar de uma outra forma? E ele começa, então, portanto, analisando a estrutura do que ele chama de fascismo. E ele diz aqui, o fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura, mas antes pela sua debilidade filosófica de sua ideologia. E ele tenta, portanto, ao longo dessa fala, identificar primeiro ele, que foi contemporâneo do fascismo. Ele cresceu durante os anos do governo Mussolini, acompanhou, portanto, a emergência e a queda do fascismo na Itália, e conhece muito bem de dentro o que foi viver sob aquele regime.
Óbvio que há inúmeras discussões, né, acadêmicas sobre o que esse termo significa, qual a profundidade dele, e até mesmo se nós poderíamos usar esse termo fascismo para nos referir a eventos e pensamentos, né, manifestações da atualidade, né, se não seria uma imprecisão ou até um anacronismo. Mas acho que, e aí me limito à análise do livro dele, né, que há sim a possibilidade de nós encontrarmos alguns paralelos, né, pela forma como ele propõe, obviamente, aqui a análise do fascismo, não, obviamente, deixando de lado e de reconhecer a existência de inúmeros outros autores que também se debruçaram até com mais profundidade do que ele nessa conferência sobre esse complexo tema, né? Mas ele diz aqui, pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura que dominou um país europeu e que em seguida todos os movimentos análogos encontraram uma espécie nele, no fascismo, uma espécie de arquétipo comum nesse regime de Mussolini. O fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir. E uma das primeiras coisas que ele destaca sobre o fascismo é justamente a sua incoerência, o seu grau de confusão mental, né? Então, ele começa a descrever uma série de incoerências dentro do pensamento fascista e diz aqui, a imagem incoerente que descrevi não era devido, né, à debilidade, né, a um plano, a uma falta de planejamento, a uma falta de estrutura, mas era um exemplo de desconjuntamento político e ideológico. Mas era um desconjuntamento ordenado, uma confusão estruturada. O fascismo não tinha bases filosóficas sólidas, mas do ponto de vista emocional era firmemente articulado a alguns arquétipos. E aqui que eu acho que a análise que ele faz, né, é bastante interessante, porque o Umberto Eco propõe o seguinte, né, identificar o que seria uma matriz de pensamento fascista, né, e quais são os elementos, sobretudo intelectuais, emocionais, né, psíquicos ligados, portanto, ele empresta essa palavra, né, arquétipo, para se referir a esses padrões de pensamento e de comportamento que estariam embutidos dentro do que ele consideraria então essa matriz do pensamento fascista, da qual derivam outras ideologias na visão dele, né? E, portanto, ele identifica o seguinte, né? O fascismo está profundamente associado a certas formas de comportamento, a certas formas de pensar, a certas estruturas mentais. E ele chama isso de arquétipos, né? Essa matriz fascista ele chama de urfascismo, né? Uma espécie de uma estrutura, né, fascista que serve de inspiração e que serviu de inspiração, inclusive, para outros modelos totalitários. Porque a grande questão desses movimentos totalitários é que eles não são simplesmente, não se confundem com ditaduras puras e simples, né? Eles criam e fundem a sociedade num bloco só, um bloco monolítico, é como se você conseguisse fundir toda a sociedade num único organismo que você move como uma peça, né, única, né, como um bloco, né? De modo a que dentro dessa estrutura não há espaço para qualquer dissidência, para qualquer diferença, para qualquer diversidade, daí o nome que a tradição política cunhou para dar a esses movimentos que surgiram no século XX de totalitarismo, né? Ditaduras existiram muitas antes e depois do fenômeno do totalitarismo, e aqui eu falo, né, do nazismo e do fascismo, porém, quando nós lidamos com o totalitarismo, nós falamos de estruturas muito mais agudas de dominação, né, que chegam quase a uma possibilidade de dominação e subjugação total da realidade da sociedade, de conformação total a isso, né? E obviamente que há uma série de elementos, né, por trás disso, né, há toda uma discussão por trás do que é o fascismo, o nazismo, o totalitarismo, mas eu acho interessante abordar e puxar um pouco a ideia, né, desses arquétipos, e eu vou pontuar aqui alguns deles, né, que ele aborda ao longo dessa pequena obra, né, dessa pequena conferência, porque eu acho que eles lançam uma luz interessante sobre alguns riscos, né, que esse pensamento que tem rondado o Brasil e o mundo, né, e que toma corpo, né, justamente naquela manifestação de domingo, e é evidente encontrar paralelos e equivalências, similitudes entre, né, o que se falava, o que se pregava, né, o que ali se defendia, e alguns desses arquétipos. Então eu passo aqui a comentar alguns deles, né? Então pensem como 16 características, né? 14, perdão, né? São 14 arquétipos que ele propõe, o que não quer dizer que só existiria um pensamento fascista na medida em que houvesse a identificação e a conformação ideal a esses 14 arquétipos. O que ele mostra é o seguinte, né? A simples existência de algumas dessas características talvez já seja suficiente
para poder se chamar ou se classificar algo de fascista, né? E peço novamente perdão aqui aos colegas né, da academia e sobretudo do campo da ciência política, da sociologia, por usar esse termo, né, e uso aqui com licença e com o amparo aqui da obra dele, mas eles, olha, são características que nos permitem identificar, portanto, um pensamento de matriz fascista. Então,